Olá, então, estou aqui novamente para responder a mais uma rodada de perguntas que vocês me fizeram no YouTube. De antemão, peço desculpas àqueles que me perguntaram no Instagram, porque eu acabei perdendo as perguntas de lá. Não tenho muita prática lá com o Instagram, então acabei perdendo as perguntas que as pessoas me fizeram lá. Peço desculpas, vou responder apenas então as perguntas que foram feitas lá aqui no YouTube, aliás. Então vou fazer mais uma rodada de perguntas e respostas aqui com vocês. Lembrando, por favor, me dê aquela ajuda, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui neste vídeo, siga o meu canal se você ainda não me segue, me siga também nas redes sociais, Instagram e Twitter, eu vou deixar o link aí na descrição, também tenho um Telegram, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode se tornar membro aqui do meu canal, clicando aí embaixo no botão de Seja Membro, vendo as vantagens e vendo os planos para que você possa colaborar aqui com o meu canal. Então, vamos às respostas. John Smith pergunta: quais tecnologias podem ajudar a enfraquecer o Estado? Por exemplo, Bitcoin e impressoras 3D. Essas duas tecnologias que você citou podem ajudar a enfraquecer o Estado. São ótimos exemplos esses que você trouxe aqui. Mas eu acredito que, no geral, as tecnologias que nós já temos hoje, especialmente a internet, com suas possibilidades de descentralização de informações, essas tecnologias já são suficientes para enfraquecer o Estado, ou pelo menos elas são a base para que novas tecnologias promissoras venham para enfraquecer o poder do Estado, tirando dele o monopólio da informação, que é bastante importante e fundamental. Segunda pergunta: como deixar de ser libertário por motivos de revolta com o que nós vemos no dia a dia? É aquela história de tomar a pílula vermelha lá do filme Matrix, né? Depois que você toma a pílula vermelha, você começa a ver as coisas de forma diferente. Ou como aquele personagem lá do filme, o vilão do time do Neo, fala em determinado momento: a ignorância é uma bênção. E a verdade é que quando a gente toma a pílula vermelha, a nossa vida fica talvez um pouco mais difícil e um pouco mais melancólica, por que não? Sumiu pergunta: por que ideias não são consideradas propriedade privada no libertarianismo? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando a respeito da propriedade intelectual e de por que ela é uma impossibilidade. Em resumo, as ideias não são consideradas propriedade porque elas não são escassas, ou seja, se eu tenho uma ideia e você copia a minha ideia, eu continuo tendo ela comigo. A ideia está na minha cabeça ainda, eu não a perdi. Então só é propriedade aquilo que pode ser alienado, aquilo que pode ser perdido, pode ser roubado. Como ideias não podem ser roubadas, apenas copiadas, então elas não são escassas, logo elas não são propriedade. Liberold, colaborador também do Visão Libertária e lado L de Liberdade, pergunta: você fez faculdade de Direito? Parece ter conhecimento na área. Obrigado, na verdade eu não fiz nenhum curso específico na área do direito. Eu sou formado em Administração e Ciências Contábeis. Eu tive algumas matérias na época da faculdade da área de direito trabalhista, direito tributário, direito empresarial, mas não é nenhuma formação específica na área do direito. O que eu tenho é experiência prática, especialmente com legislação tributária e mais ainda com legislação trabalhista, porque eu trabalho diretamente com isso. No caso, eu trabalho mais com departamento pessoal. Então, eu tenho familiaridade com as leis nessas áreas aí e acabo lidando de forma prática com esse aspecto do direito. Vocês viram que eu estou usando um cachecol hoje? Este aqui, personalizado do canal Quintessência. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Miguel pergunta a minha opinião a respeito do casamento gay e da adoção homoparental. Bem, do ponto de vista libertário, não existe problema algum em uma pessoa contrair um contrato de casamento com quem quer que seja, desde que isso seja feito de forma voluntária. Um acordo entre as partes, nada é errado aí. Da mesma forma, não há nada de errado em duas pessoas do mesmo sexo, por exemplo, adquirirem a tutela de uma criança se isso for feito voluntariamente com os pais daquela criança ou com quem seja o detentor atual daquela tutela. Então, esse é o ponto de vista libertário. Proibir isso é uma violência, é uma agressão contra pessoas pacíficas. Então, isso não deve ser proibido. Agora, vocês sabem, eu sou conservador e eu sigo a moral católica. E não preciso dizer qual é a visão da Igreja Católica sobre esses temas. Então, se um amigo meu homossexual me pergunta se ele deve se casar com uma pessoa do mesmo sexo ou se ele deve adotar uma criança, meu conselho, a minha resposta para ele é que ele não faça isso. Se ele pedir o meu conselho, eu direi: não faça, não tome essa atitude. Mas eu jamais
Como libertário, vou pedir para o Estado agir de forma violenta contra essas pessoas, impedindo elas de terem um direito que elas possuem, um direito natural delas. Sonegar impostos me faz feliz. Pergunta: como um território libertário poderia se defender no caso de agressões de outros países? Então, aqui o ponto é o seguinte, preciso deixar claro que eu não acho que vai existir um território libertário, uma região do planeta Terra onde as pessoas vão se rebelar contra o Estado, vão acabar com o Estado e vão declarar o ANCAPistão ali. De fato, se isso acontecesse, seria muito difícil para esse território se proteger do ataque de outros países, né? Como é que vai se proteger de um ataque nuclear, de jatos e, enfim, de todo o aparato militar que as grandes potências possuem. A minha visão em relação à queda do Estado é uma coisa mais generalizada. O Estado vai se enfraquecer em diversas partes do mundo. Então, não vai ser um determinado território que vai se tornar um ANCAPistão, mas os Estados, por todo o mundo, né, ao redor do planeta, vão se enfraquecendo aos poucos, de forma que não vai haver mais essa questão de um território ANCAP, um ANCAPistão, precisar se defender da agressão de algum Estado. Cláudia Schoninger me pergunta se eu sou filho do Peter do ANCAPSO. Não, não sou filho dele. Ele tem 3 filhos, mas eu não sou nenhum desses 3. E, na verdade, meu pai está longe de ser libertário. Lucas Mateus pergunta como eu, como católico, concilio a visão de muitos cristãos de que o mundo irá piorar bastante, com a visão libertária de que a tecnologia derrubaria o Estado e o mundo melhoraria com o tempo. Boa pergunta, mas aqui eu preciso deixar claro que tanto um ponto quanto o outro são bastante questionáveis, mesmo para um católico e mesmo para um libertário. Eu não acho, ou pelo menos não é assim, eu não tenho total certeza de que o mundo vai piorar, né, do ponto de vista apocalíptico. Eu não tenho certeza se esse é o rumo inevitável da humanidade de acordo com os textos bíblicos. Isso é um pouco questionável. Por outro lado, eu não acredito que o fato de o Estado acabar necessariamente vai dizer que a humanidade vai ficar melhor. Como eu gosto de defender, o libertarianismo é o correto porque ele é o correto, não porque ele vai trazer progresso, não porque a nossa vida vai ficar melhor. Isso aí costuma ser a consequência de haver mais liberdade, mas não dá para garantir 100% que o mundo vai ficar melhor se o Estado acabar de repente. Então, como católico, eu não necessariamente acho que o mundo vai piorar, uma coisa apocalíptica, e como libertário, eu não acho necessariamente que o mundo vai melhorar. Pode ser que haja problemas morais mais graves no libertarianismo, numa sociedade libertária, num ANCAPistão. Então, ambas as afirmações aí são questionáveis. André Novakoski pede que eu cite as práticas coercitivas na minha região, as dificuldades que isso causa para as pessoas e como o libertarianismo resolveria isso. Isso, na verdade, demandaria um vídeo inteiro para falar desse tema, mas eu pretendo falar disso de uma forma específica, trazendo exemplos mais práticos. Mas eu diria, em resumo, que o grande problema daqui da região onde eu moro, que possui algumas cidades muito pequenas, mas com um faturamento muito grande, pelo menos por parte das verbas estatais, o grande problema é justamente esse. São cidades muito ricas, com muitos recursos e que não precisam se desenvolver economicamente. Então as pessoas passam a ser dependentes do Estado para tudo. Há um grande percentual da população aqui da minha região que vive exclusivamente de benefícios do poder público ou então são funcionários públicos recebendo diretamente do Estado. Eu acredito que hoje esse é o pior problema aqui da minha região. Prince von Bismarck comenta a respeito de o termo anarcocapitalismo afastar as pessoas das ideias libertárias. Eu falei isso também em um vídeo aqui do meu canal. Eu acredito que o termo, a expressão anarcocapitalismo, embora seja correta, embora ela fale exatamente aquilo que ela deveria falar, ela também não tem muito apelo junto às pessoas. Ela não faz uma boa propaganda do libertarianismo, porque ela une duas coisas que as pessoas aprenderam a repudiar. O anarquismo, a anarquia, e o capitalismo. A anarquia sendo tida como uma desordem, um caos social, e o capitalismo sendo tido como a exploração do pobre pelo rico. Embora nós saibamos que as coisas não são bem assim. A anarquia significa a inexistência de uma ordem imposta, uma ordem coercitiva. E o capitalismo significa apenas a liberdade de mercado baseada na propriedade privada dos meios de produção, do capital. Então,
é um termo correto em si, mas que de fato não ajuda muito na divulgação das nossas ideias. É por isso que aqui no meu canal eu prefiro utilizar a expressão libertarianismo, falar mais de liberdade, do que usar a expressão anarcocapitalismo e falar mais de propriedade, porque eu acho que tem um apelo maior. João Reck pergunta: como populações no Ancapistan se protegeriam de milícias violentas? Por meio da autodefesa, adquirindo meios para que possibilitassem a sua própria defesa, investindo nisso, formando grupos também diversos de fornecimento de defesa, contratando empresas privadas especializadas em segurança. Existiriam várias formas de se fazer isso. Hoje é difícil pensar nesse tipo de defesa pessoal, porque de fato, dadas as absurdas leis estatais, é muito difícil um cidadão comum se defender, né, promover sua própria autodefesa. Mas numa ausência do Estado, numa sociedade libertária, isso seria muito mais fácil de acontecer. Maurício Araújo pergunta se o Papai Noel é libertário. Eu não sei. Guilherme Batiston pergunta qual é a minha idade. 30 anos. Antônio pergunta: minarquismo é libertarianismo? Não, são duas coisas diferentes. Libertarianismo pressupõe que não exista nenhum tipo de agressão estatal. E o minarquismo aceita que exista um pouquinho de agressão. Um pouquinho de agressão é válido. Bom, nenhum libertário, portanto, pode ser minarquista, porque o libertarianismo pressupõe a total ausência de violência contra indivíduos pacíficos. E é importante lembrar também que o minarquismo invariavelmente tende a se tornar um Estado grande, se tornar uma social-democracia ou mesmo um socialismo. Nós sempre vimos isso acontecendo na história. Então é importante que os libertários não caiam no canto da sereia do minarquismo, que embora no primeiro momento possa de fato ser uma coisa vantajosa, uma coisa interessante, a tendência é que no longo prazo o minarquismo cresça e se deteriore, se transformando num sistema político pior, como a social-democracia que eu citei, ou o socialismo mesmo e o comunismo. Guilherme Bentes pergunta qual é o meu método de estudo sobre o libertarianismo e pede sugestão de livros. Bem, a sugestão de livros eu vou deixar para um outro vídeo específico em que eu vou compilar algumas leituras interessantes que eu já fiz e vou indicar para vocês. E a minha sugestão aí de estudo sobre o libertarianismo é ler, principalmente as bases do libertarianismo, né? Os autores mais clássicos, as ideias mais fundamentais, e também, por que não, assistir aos vídeos aqui no YouTube, porque tem muito material compilado, muitas ideias comparadas, e isso é sempre interessante. E, claro, compare você mesmo as diferentes ideias, as diferentes noções de libertarianismo, para que você forme o seu próprio mínimo múltiplo comum, digamos assim, libertário, um amálgama, uma mistura dessas ideias que seja mais de acordo com o seu modo de ver o mundo, seu modo de ver as coisas. Por fim, Reinaldo Batista pergunta se eu participaria de podcasts como Brasil Paralelo e também com o pessoal do canal Traje Cômico. Mas com certeza eu participaria, sem dúvidas. Claro que eu sou muito pequeno ainda para sequer cogitar essa hipótese. Eles têm pessoas muito maiores, muito mais importantes do que eu para entrevistar. Mas seria um prazer, com certeza, falar não só com eles, mas também com outras pessoas que quisessem me entrevistar. Embora eu acho que eu não tenha muita coisa interessante para falar, essa é a verdade. Prefiro mais ver outras pessoas com ideias mais interessantes que as minhas do que eu mesmo participar de um podcast. Mas estou sempre aberto a convites, estou sempre à disposição daqueles que quiserem, porventura, me convidar, sabe-se lá por que motivo. Bem, então essas foram as minhas respostas de hoje. Deixe aí nos comentários se você gostou dessa iniciativa. Fala aí do meu cachecol também, o que você achou. Chegou hoje, então estou estreando aqui na gravação desse vídeo. E peço novamente, deixe o seu like aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais que estarão na descrição deste vídeo e até a próxima!